Gustavo Nonato Santana. Este é o jogador que o Fluminense acaba de contratar, o meio-campista Nonato, que vem do Internacional e tem 23 anos. O Fluminense contratou o jogador por empréstimo, pagando R$500 mil ao Clube Colorado do Rio Grande do Sul, e terá esse empréstimo até dezembro de 2022. Existe uma opção de compra também, caso o Fluminense deseje manter o jogador. Bem, é sobre ele que a gente vai falar aqui hoje. É o raio-x de Nonato, trazendo não só a minha opinião sobre o jogador, mas sim a opinião de quem viu de perto. Você já viu todas essas informações que eu falei aqui no início sobre a contratação, inclusive aqui no Raiz Tricolor, onde eu, Gabriel Amaral, sou jornalista tricolor, apresento aqui o canal e que você pode me seguir bem aqui nessas redes sociais. Claro, a sua parte é o quê? Deixar o like, se inscrever aqui no Raiz Tricolor para dar essa moral e comentar a sua opinião sobre o jogador, ouvindo os embasamentos de quem acompanha o jogador de perto, beleza? Vamos falar sobre o Nonato. Mas antes, é claro, a gente tem que falar de quem patrocina aqui o canal. OneFootball, aplicativo de futebol, presente em mais de 180 países, e que todas as informações sobre o jogador, seja notícias, seja dados, estatísticas, tem lá no aplicativo. Baixa, é de graça. Aproveita para fazer o download do OneFootball. Vamos falar sobre o Nonato. Bem, um jogador que, como eu falei, nasceu no dia 3 de março, né? Não tinha falado isso ainda, 3 de março, mas tem 23 anos, é de 1998, e que, vindo do ABC paulista, né, de São Paulo, chegou a passar pelo Corinthians, pela base do Corinthians, chegou a fazer testes no Genoa e no Torino da Itália, acabou não ficando, e chegou ao São Caetano em 2014. Sim, São Caetano aquele mesmo, né? Passou pela base do São Caetano, foi ele todo o processo do Sub-17, subiu pro profissional em 2015, né, com 18 anos, e começou a se destacar aos 20 anos no Paulistão de 2017. Bem, eu fui achar lá e achei o post de despedida de Nonato, que saiu por empréstimo pro Internacional, né, com uma opção de compra também, que o Inter depois vai exercer, lá no Facebook do São Caetano. Nonato é emprestado ao Internacional, o jogador foi um dos destaques do São Caetano no Campeonato Paulista, enfim, e vai destacando ali todos os números e os pontos importantes dele. Nonato ainda com essa fotinha aqui parecendo ator de Malhação. Bem, Nonato, como eu falei, começou a se destacar, foi emprestado ao Internacional, e ele até tem uma característica interessante. Numa entrevista a um portal do Rio Grande do Sul, a família de Nonato destacou um ponto que é interessante, porque é diferente do normalmente que a gente vê do futebol. Diferente da maioria dos jogadores que a gente vê hoje profissionalmente, Nonato teve oportunidades, teve condições, teve privilégios da sua família no sentido de estudos, etc. Não veio de uma família pobre, não veio de uma família em que a única opção da vida dele foi jogar futebol, de não ter oportunidade dos estudos. Isso é diferente, né? Enfim, é algo interessante. Tanto que Nonato se destacou muito nos estudos e até mesmo antes de se dedicar integralmente ao futebol, ele chegou a cursar a faculdade de gestão financeira. Obviamente que isso faz alguma diferença também dentro de campo. Como costumo dizer, Gabriel, então agora o jogador que é inteligente é muito melhor. Não, meu amigo, não, senão a gente teria prêmio Nobel do futebol também, não é questão disso. Na verdade a gente tem que a bola de ouro mais dante, não é disso que eu tô falando. Não é só inteligência, mas mal não vai fazer, né? Bem, como eu falei, ele saiu do São Caetano em 2018, era até da mesma geração de Matheus Henrique, que foi pro Grêmio, né? Matheus Henrique também vem do São Caetano, e vai pro Internacional, onde completou ao todo 91 jogos, fazendo 7 gols. Nonato é um meio-campista, e vocês vão ver aí pelas opiniões que eu vou trazer a partir de agora, que fica uma dúvida se Nonato, sendo meio-campista, se ele volante, se ele é mais meia e etc. Mas vamos começar a ouvir as opiniões de quem cobriu o Nonato bem de perto. Tá aí Carlos Lacerda, que é repórter, que cobre o Internacional pela Rádio Grenal, e é com ele que a gente começa o nosso rodízio de informações e opiniões sobre o Nonato. Fala pra mim, Carlos. Salve, salve, meus amigos cariocas, torcedores do Fluminense. O convite era para falar um pouco sobre Nonato, volante que surgiu aqui no Rio Grande do Sul como um grande potencial. Fez algumas partidas interessantes no começo da carreira. Nonato veio do São Caetano juntamente com Matheus Henrique. Matheus Henrique para o Grêmio e Nonato para o Internacional. No Rio Grande do Sul eu posso afirmar para vocês que a passagem de Nonato pelo Inter no saldo final
não foi boa. A torcida do Internacional, inclusive, comemorou a saída do jogador. Foi muito inconstante, teve expulsões, e quando não se vai bem no clássico Grenal aqui no Rio Grande do Sul, e Nonato não foi bem no primeiro Grenal dele, inclusive sendo expulso, o jogador fica taxado. E ele ficou muito taxado. Foi embora do Internacional, inclusive pedido da torcida. Um jogador de marcação, um jogador que chega ao ataque com não tanta frequência, e um jogador que tem como a sua maior característica a proteção da zaga. Não foi bem, mas espero que no Fluminense ele exerça um bom futebol. É um guri fora de campo que se cuida, preserva a sua imagem. Agora aqui no Rio Grande do Sul, jogadas atabalhoadas, expulsões, rendimentos abaixo, né? E participando de campanhas do Internacional que não foram boas, o taxaram aí como jogador mediano aqui no Rio Grande do Sul. Um grande abraço a todos. Bem, pegando aí o que o Carlos falou, só para poder destacar algo que eu vou destacar logo depois também, que é sobre a expulsão. A expulsão que o Nonato teve no Grenal foi essa expulsão aí, ó. Em 2019, o jogador estava atuando num Grenal só com jogadores reservas, né? Não era prioridade, era um jogo pelo Campeonato Brasileiro. E o Nonato tomou o segundo cartão amarelo aos 30 minutos. Eu não costumo trazer lances aqui, mas esse não tem nenhum problema, né? Aos 30 minutos do primeiro tempo, o Nonato foi expulso e o Internacional perdeu esse Grenal por 1-0. Tá aí, esse aí é a falta que ele faz, inclusive, em Matheus Henrique, e toma o segundo cartão amarelo e foi muito criticado por isso. Eu vou entrar nesse ponto do Grenal daqui a pouco. Vou rodar o segundo vídeo primeiro pra gente poder falar do Grenal daqui a pouco. Mas fica aí pra registrar o que o Carlos Lacerda falou. Inconstante, teve problema no Grenal, é um jogador mediano e foi melhor na defesa. Vamos ouvir o que agora o Eduardo Oliveira, Dudu Oliveira, que é da Gazeta Colorada, tem uma página no Instagram, é jornalista também, vai falar sobre ele. Fala pra mim, Dudu. Fala, rapaziada do canal Raiz Tricolor, meu nome é Eduardo Oliveira, sou jornalista, tenho uma página no Instagram chamada Gazeta Colorada que trata sobre o Internacional. Hoje eu vim ajudar o Gabi, né, falar um pouco sobre o Nonato, jogador que era do Internacional, foi transferido agora para o Fluminense por empréstimo até o final de 2022, falar um pouco sobre a trajetória dele, sobre as expectativas que foram criadas e que infelizmente não foram alcançadas pelo jogador. Em 2018, o Internacional contratou ele por empréstimo do São Caetano, né, em maio de 2018, e ele surgiu como uma grande promessa, como uma grande aposta da diretoria da época. O Nonato era um jogador de meio de campo, que tinha um passe qualificado, que também sabia jogar de segundo volante com uma função mais de marcador, né? E ele chegou com uma grande expectativa para jogar no profissional do Internacional. Guardem o ponto aí em que ele falou sobre, outra vez, grande expectativa, outra vez de potencial como marcador. Guardou essas duas coisas? Vamos continuar ouvindo então. Teve sua primeira oportunidade com o Odair Hellmann em 2019, né, como um meia esquerda, né, quase um ponta, mas jogando na faixa central do campo, né, e o Nonato começou muito bem, chegando na área, fazendo seus gols, jogando com muita personalidade. Quando o Odair Hellmann, né, foi demitido após a final da Copa do Brasil, o Nonato perdeu espaço com todos os treinadores que o Inter teve desde então, que foram 4. Eduardo Cudê chegou e usou o Nonato como um meio armador, como um segundo volante, ele acabou não se encaixando, ele demonstrou ser um guri, né, na época, muito imaturo, né, foi expulso num Grenal, uma expulsão horrível, uma expulsão boba, né, e o Internacional, né, vinha com uma expectativa muito alta e foi baixando com o decorrer do tempo. Nonato não apareceu muito com Abel Braga, voltou a aparecer no começo da temporada com o Miguel Ramírez, mas não teve grandes atuações e perdeu totalmente espaço agora com o técnico Diego Aguirre, tanto que foi transferido para o Fluminense. No geral, o Nonato é um jogador com passe qualificado, um jogador que sabe fazer a ligação do campo de defesa para o setor ofensivo do ataque do time que ele esteja jogando, agora era o Inter, agora é o Fluminense, né? Um jogador que sabe marcar, mas também que às vezes se demonstra muito imaturo. O Nonato não teve a sequência que a gente esperava, o Nonato não foi o jogador que a gente esperava, né? Mas ele tem muito potencial e a gente espera, nós colorados, que ele se dê muito bem no Fluminense, porque ele ainda pertence a nós, para a gente fazer um grande negócio, né, no futuro. E também para que ele dê grandes alegrias ao torcedor do Fluminense, por que não, né? Obrigadão aí, tamo junto.
Então, a torcida do Inter tá doida que ele dê certo aqui pra poder render uma boa venda pra eles. Mas, enfim, outra vez, vamos destacar aqui o ponto da grande expectativa, não foi o que a gente esperava, e a questão da utilização, apesar de ter bom passe, ter potencial, etc., é melhor marcador do que jogando mais à frente, e só jogou muito tempo com o Odair, foi o cara que mais apostou no futebol de Nonato. Vamos lá, vamos para a última análise. Ficou essa questão tem 2 pontos aí, na verdade, que a última análise não toca nesses 2 pontos, então acho que vale falar. O primeiro ponto é sobre usar errado. Nonato, como eu falei, tanto o Dudu quanto o Lacerda falaram sobre uma característica muito boa defensiva e talvez até uma utilização grande dos treinadores na parte ofensiva. Por mais que eles não tenham feito a relação entre essas duas coisas, fica nítido que às vezes alguns jogadores não vão bem também pela forma como são utilizados. A gente vai lembrar de 2 jogadores, mas eu vou fechar principalmente em um aqui no Fluminense. Dodi, durante um bom tempo no Fluminense, foi utilizado como segundo volante, quase o terceiro homem de meio de campo, às vezes até, para relembrar, Fluminense Cabofriense, estreia na temporada 2019. Dodi foi, aliás, estreia na temporada 2020. Dodi foi escalado como ponta num jogo em Bacaxá em que a gente venceu por 1-0. E foi dar mais certo justamente quando veio jogar como primeiro homem de meio de campo, jogando como volante já com o Odair Helman depois final do Carioca. Então, assim, posicionamento influencia também na questão do jogador, né? Outro ponto é a questão da expectativa. E a questão do Grenal. A expectativa eu falo mais pra frente, mas a do Grenal acho que é salutar falar agora. Alguns jogadores ficam marcados, é o que o Lacerda falou. Quando dá errado no Grenal, o cara fica marcado. Enfim, isso acontece aqui também. Posso citar 2 exemplos em Fla-Flus. Léo Santos e Romarinho. São jogadores que a torcida do Fluminense não pode ver nem pintado de ouro. E que claramente, não vou nem falar de Léo Santos, que depois da carreira dele teve seríssimos problemas físicos. Mas até mesmo sobre Romarinho. Se perguntar a 10 torcedores do Fluminense, 9 vão falar que Romarinho não tem capacidade de jogar a Série C. Muito por causa da passagem dele. Como ápice dessa passagem negativa, o Fla-Flu da Sul-Americana 2017, em que ele entra e o Fluminense toma a virada, né? Toma um empate, mas a virada que elimina a gente daquela Sul-Americana. Então, assim, a expectativa era relativamente alta e a entrega num jogo muito importante que vai ficar marcado foi péssima. Isso faz diferença. Romarinho é um jogador que tá jogando Série A, não é nenhum craque, obviamente. Mas entregou, foi titular já durante algum bom tempo no Fortaleza e é um jogador até importante para um time da Série A do Brasileirão. Então, assim, o que eu quero dizer? Que às vezes alguns jogadores ficam marcados negativamente ou até positivamente. Jogadores que são elevados a um patamar até acima do que deveriam ser por causa de 1 ou 2 atuações em jogos extremamente importantes. Então, assim, Nonato pode ter passado por isso também lá no Inter, da própria reação da torcida, de ser mais negativa por causa dessa questão da expulsão no Grenal. Vamos pro último vídeo, que é do Luca Pumes. Tá já aparecendo até aí na tela. Ele que faz parte lá do projeto junto comigo do GE, né, da Voz da Torcida, e traz até uma visão, não é nem só por isso, mas traz até uma visão mais de torcedor sobre sobre Luca não, né? Belo nome, por sinal, do Luca Pumes, né? Pelo menos o dele é com K. Mas sobre o Nonato. Apesar de ser bem ponderado. Vamos ouvir o que o Luca Pumes falou sobre Nonato. Talvez a minha análise sobre o Nonato seja a menos conclusiva, mas a mais justa. Qualquer colorado que crave que Nonato prestou ou não prestou pro Inter vai estar exacerbando momentos que ele teve bons e ruins com a camisa do Colorado. Toda vez que ele teve em campo, principalmente quando estava com o time reserva, que ele era utilizado, ele foi muito superior aos companheiros, mas quando ele teve com os titulares parecia um pouco aquém, ainda que não tenha comprometido. Eu achava que ele merecia nos anos anteriores mais chances, mais oportunidades e mais tempo em campo. Esse ano eu acabei sentindo que tudo certo, ele tá na reserva, mas ainda assim me servia muito. Me faz falta ter o Nonato no elenco nesse momento. Uma boa sorte ao jogador e tomara que vocês tenham algumas alegrias com eles. Saudações coloradas aos amigos tricolores do Rio de Janeiro. Mais um que tá torcendo pra que o Nonato dê certo. Destacar aí do Luca 3 pontos que ele falou, tá? Muito superior aos reservas, era pedido no time titular, mas não entregava entre os titulares. E hoje faz falta ao banco do Internacional, né? Esses 3 pontos aí que o Luca trouxe. E eu acho que é desse ponto que eu parto para poder finalizar aqui a minha análise sobre as contratações.
Eu fiz raio-x até agora de todas as contratações, exceto Bobadilha, né, que acabei finalizando ali já o vídeo, ele já tinha atuado, então nem publiquei. E em todas elas eu dou a minha opinião aqui no final. Sejam as opiniões óbvias, como era o caso de Rafael Ribeiro, por exemplo, que seria uma péssima contratação, seja as opiniões mais difíceis de se definir, como a questão de Casares, ou até mesmo a questão de David Braz ali, e sejam as opiniões em que tudo indicava uma coisa e tá dizendo bem diferente, que é o caso de Wellington, por exemplo, né? Bem, mas a de Nonato me parece até um pouco óbvia e fácil de poder falar. Nonato não é um jogador ruim e não é um jogadoraço. Nonato é mais uma contratação aposta, eu vou usar esse termo e não é depreciando, tá? Medíocre, mediano do Fluminense. É um jogador, eu até coloquei aqui a comparação com o Iago Felipe. Iago Felipe chega para o Fluminense e assim, tem entregado uma valência ali acima do normal na questão física, mas é um jogador mediano. Nenhum time é campeão brasileiro com 11 Iagos em campo, 11 Nonatos em campo. Não é um jogador que entrega algo bom, mas não é fora de série, não é fora do comum. E talvez isso tenha influenciado lá no Internacional, na questão da expectativa de estar trazendo um moleque, um jogador que vai fazer a diferença, e ele ter justamente entregado isso. Mal comparando, né, talvez, e não é depreciando aqui esses dois times, mas talvez Nonato a gente possa encarar como um América Mineiro, um Avaí. Por quê, Gabriel? Isso não faz sentido nenhum. São times que quando estão na Série B, são favoritíssimos a subir. E quando estão na Série A, são favoritíssimos a cair. Nonato foi assim também no Internacional, né? Enquanto entre os reservas, todo mundo pedia de titular. Quando era titular, talvez a expectativa estava tão lá no alto que a galera olhava e falava: eu não quero ter esse jogador como titular do Internacional. Acho que o ponto sobre o Nonato é esse. Controle também a sua expectativa. O Fluminense está contratando mais um jogador mediano, que tomara pra gente tenha um desempenho como o de Iago, um desempenho acima do mediano, um desempenho acima do que a gente mesmo espera da categoria do jogador. É um bom jogador, é um jogador que funciona, é melhor do que o Wellington, isso é um fato, não é? Dentro do desempenho que o Wellington vem desempenhando no Fluminense, seja físico e seja técnico. Espero uma boa utilização de Nonato, espero uma utilização interessante, onde ele possa entregar futebol, mas não vou esperar que Nonato seja a resolução dos problemas do Fluminense. Para dar um passo à frente, o Fluminense precisa ter cada vez menos jogadores que não possam entrar em campo, como é o que vem sendo o Wellington, por exemplo, e cada vez mais jogadores fora de série. Nonato está sendo contratado para uma posição que está relativamente tranquila no Fluminense. 2 garotos da base que têm moral com a torcida, apesar de Martinelli vir numa fase ruim agora de 2, 3 jogos, mas é um dos principais jogadores do Fluminense, ao lado também do que vem em ascensão, que é André, e tem o já supracitado Iago, que é um jogador importantíssimo para o time. Nonato chega para agregar, não chega para resolver. E espero eu que também não chegue, e assim como Iago chegou na média e subiu, espero eu que o Nonato não chegue na média e caia, que chegue na média e suba também, entregue um bom futebol. Espero que dê certo. A minha avaliação final é essa. A gente tem que esperar que dê certo, parece que vai dar certo, mas o dar certo não é resolver os problemas. É ser mais um jogador ok. Não é um passo à frente, o Fluminense não está dando um passo à frente, mas está reforçando o seu atual passo. Vamos ver no que vai dar. Peço que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui para o maior número de pessoas. Eu normalmente nem peço para você compartilhar tanto assim, mas como um raio-x é interessante, traz uma visão diferente, um vídeo longo, mas que é interessante, traz muita informação sobre um jogador que o Fluminense está contratando. Quero rever esse vídeo e achar que eu errei tudo e que Nonato foi um grande jogador do Fluminense. Até a próxima, valeu!